Olá pessoal, eu sou a Jaiane, professora de matemática do SEJA Canindé. Mais uma vez estou aqui para a gente resolver uma questão do ENSEJA, tá? Eu escolhi essa 54, questão 54 do ENSEJA de 2019. Nela a gente vai precisar utilizar um conhecimento um pouco mais aprofundado, não vai ser só lógica, né? Leitura, lógica. A gente vai precisar saber um pouco mais, a gente vai precisar saber um pouco mais sobre a questão dos triângulos, tá bom? Eu sempre recomendo meus alunos dêem uma olhada nas figuras planas, nos triângulos, nas fórmulas, porque às vezes dá para você resolver pela própria questão, pelo o enunciado da questão. Mas às vezes você vai precisar ter um conhecimento, pelo menos básico, das fórmulas, de como você vai utilizar a fórmula na questão, tá? Essa daqui, ela é simples. Ela basicamente precisa que a gente saiba calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? É importante que a gente saiba diferenciar os triângulos. Depois vocês dão uma pesquisada aí a respeito de figuras planas, figuras espaciais, né? Triângulos, a diferença entre os triângulos, os ângulos, os lados, ok? Quase certeza é um tipo de questão que o ENSEJA gosta de colocar, tá? Então, bora lá para a questão. Questão 54. Um caminhoneiro viajando pelo interior de seu país chega à cidade A. Depois a gente vai analisar a figura, tá bom? Tá embaixo a figura. Chega à cidade A no tanque de combustível do seu veículo. Chega à cidade A. No tanque de combustível do seu veículo restam somente 10 litros de gasolina, né? Seu destino final é a cidade D. E as distâncias entre cada uma das cidades A, B, C e D são as indicadas na figura. Daí a gente vai depois observar a figura. Somente existem postos de gasolina nas cidades D, C e D. O veículo consegue percorrer 5 quilômetros com 1 litro de combustível. Agora vamos ver a figura que ele dá pra gente. Bora aqui. Aqui é a figura. Caminhão. A cidade C, que tem o posto de gasolina. A cidade D, que tem um outro posto de gasolina. Aí ele diz que bem aqui onde tem esse quadradinho, que vocês conseguem perceber, né? Estão vendo aqui? Ele tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulozinho quadradinho de 90 graus. Isso vai ser importante pra gente. Vamos ficar atento. Aí então a gente tem um caminhão que tem 10 litros de gasolina. Aqui tem 10 litros. E ele consegue fazer 5 quilômetros com 1 litro. Então, o nosso caminhão ainda vai poder percorrer 50 quilômetros, logicamente, né? Com 10 litros, 5 quilômetros por litro, ele vai poder percorrer 50 quilômetros, tá certo? Ele ainda tem combustível suficiente para percorrer 50 quilômetros. Agora vamos para a pergunta oficial, né? Desejando fazer o percurso mais curto possível, mas sem ficar parado no caminho, o trajeto que ele terá que escolher para ir da cidade A até D, a cidade D no caso o posto de gasolina, né? E a distância a ser percorrida serão respectivamente. Vou ler de novo, porque ficou um pouco confuso. Desejando fazer o percurso mais curto possível, mas sem ficar parado no caminho,
trajeto que ele terá que percorrer para ir de A até D e a distância a ser percorrida serão respectivamente. Agora a gente volta lá na figura. Aí ele dá as opções, né? Ele vai primeiro para a cidade A, depois para a cidade B, depois para a cidade D. Aí ele diz que ele percorre 60 quilômetros. Só que o que é que a gente sabe? Que o nosso caminhão só tem gasolina suficiente para percorrer 50 quilômetros, né? Então não dá para ele fazer esse percurso aqui. Essa aqui já foi anulada. Essa aqui já dá, logicamente, você já corta ela, porque se ele só pode percorrer 50 quilômetros com o tanto de gasolina que ele tem, né? A gente vai fazer, já anula a questão, o item A. O item B diz assim, que ele vai andar a cidade a cidade C e a cidade D. Então, o item B diz assim, ó, que ele vai vir daqui pra cá, depois pra cá, certo? Ele vai sair da cidade A para a cidade C, depois para a cidade D. E diz que ele vai percorrer 100 km. Vamos analisar depois. A letra C diz que ele vai primeiro para a cidade A, depois para a cidade B, depois para a cidade C, depois para a cidade D. E vai percorrer 120 km. O item D diz que ele vai percorrer de A para C, de C para B e de B para D. Então diz que ele vem de A para C, de C para B e depois é que ele vem para cá. Vamos analisar. Agora a gente vai ver as medidas, certo? O pastor me deu uma figura e me deu umas medidas também. Essas medidas foram me dadas em quilômetros, tá bom? Tá bem aqui, ó, quilômetros, tá? Então, essas medidas são em quilômetros. Sabendo que o nosso caminhão só pode percorrer 50 quilômetros com o tanto de gasolina que ele tem, ele não pode vir direto da cidade A para a cidade D. Porque o que acontece? Aqui, ó, diz que essa distância de A até B é 30 quilômetros. Então, até aí tudo bem. Só que de B até D também é 30 quilômetros. Somando aqui 30 com 30 vai dar 60. E o nosso caminhão ele não tem condição de percorrer 60 quilômetros. Ele só pode percorrer 50. Se ele vier de A até B, ele vai percorrer 30, né? Aqui. E se ele percorrer de B até C, ele vai percorrer mais 40 quilômetros. Então, ele vai percorrer ao todo 70 quilômetros. Ele não tem condições, porque não tem gasolina suficiente. Então, bora direto logo para a resposta. Nosso caminhão está aqui, na letra A. Ele vai ter que vir direto para a letra C. Vou explicar a vocês por quê. Vou abrir aqui essa página aqui no Word, tá bom? Tá aqui. Eu fiz mais ou menos o percurso, né? Tá aqui. Nesse triângulo, mais ou menos o percurso. O caminhão tá aqui na letra A. E o posto de gasolina tá aqui na letra C. Eu tenho que saber essa distância de A até C. Para eu saber essa distância de A até C, eu vou ter que utilizar a fórmula da hipotenusa para calcular o lado de um triângulo retângulo. Então, eu vou ter que utilizar a fórmula da hipotenusa ao quadrado igual aos catetos, a soma dos catetos ao quadrado, tá certo? Então, primeiro, eu sei que esse triângulo é retângulo
porque ele possui esse ângulozinho de 90 graus. Lembra no começo que eu falei assim, ó, de olho nesse quadradinho que ele vai ser importante pra gente. A gente viu lá na figura, vou até voltar aqui, que tem esse quadradinho aqui, do mesmo jeito. Então, aqui a gente vê um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque ele possui esse ângulo de 90 graus. E vamos lá. Então, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, tá? Que é a fórmula para calcular o lado de um triângulo de 90 graus. É hipotenusa ao quadrado, tá vendo o doisinho? Esse 2, vou colocar ele aqui de vermelho. Não, vermelho ficou muito escuro. Azul. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto, também elevado ao quadrado, mais cateto elevado ao quadrado. Professora, quem é hipotenusa? Quem é cateto? E o que é o quadrado? Vamos com calma. Hipotenusa é o maior lado do triângulo. Nesse caso, o maior lado vai ser a distância de A até C. Concorda comigo? É a maior distância aqui de A até C. Cateto são os outros dois lados. Cateto é essa distância aqui, ó, de B até C e de B até A. São os dois outros catetos, certo? Então vamos lá. A hipotenusa, essa fórmula, você não pode esquecer de colocar esse quadrado. Se você esquecer de colocar esses doisinhos que é elevado ao quadrado, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que resolve, a fórmula não vai dar certo. Então você tem que ir com ela memorizada e saber a utilização dela, tá? A hipotenusa ao quadrado vai ser igual aos lados da figura, né? Vou voltar aqui pra gente ver a figura aqui. Esse lado aqui, de A até B, mede 30, certo? Então, mede 30 quilômetros. E esse lado aqui, de B até C, mede 40 quilômetros. Então, eu já comecei aqui, já iniciei minha fórmula, colocando que cateto, eu já sei que é o lado, por exemplo, de A até B, que a gente viu lá no outro triângulo que mede 30 quilômetros. Então, já comecei aqui substituindo, ó. 30. Aí, eu já vi também lá no outro triângulo que a distância de B até C é 40. Substituir aqui. Observação para os expoentes, por favor. Expoente é esse númerozinho que fica em cima. Esse H eu coloquei como abreviação de hipotenusa. Então, bora lá. A gente já sabe o quê? Que a hipotenusa, que é esse lado maior aqui, ó, vai ser igual à soma dos outros dois lados, que são menores, certo? Elevado ao quadrado. Aí agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula esses valores ao quadrado. Vou abrir aqui essa outra página para explicar. 30 elevado ao quadrado quer dizer que eu vou multiplicar o 30 vezes 30. Duas vezes. Por quê? Por causa do 2. Desse 2zinho aqui, ó. Se fosse um 3 que tivesse aí, a gente ia ter que multiplicar 30 vezes 30 vezes 30. 3 vezes. Se fosse um 4, a gente ia ter que multiplicar 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30. 4 vezes, certo? Então, quem manda a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar é esse 2, que é o expoente.
Então, no caso aqui, eu multipliquei 30 vezes 30 deu 900. Aqui também multipliquei, ó. Eu tô chamando muita atenção pro expoente para você não esquecer dele de jeito nenhum. Então, multipliquei aqui 40 por 40 deu 1.600. Aí a gente volta para cá, pro cálculo que a gente estava fazendo. Multipliquei lá. Sei que 30 ao quadrado é 900 e sei que 40 ao quadrado é 1.600. Agora, ó, note que o 2 da hipotenusa continua aqui, tá bom? Agora, a gente já pode substituir o 30 ao quadrado por 900, porque eu já calculei, já sei que é esse valor mesmo. E 40 ao quadrado por 1.600, tá bom? Sabendo disso, a gente vai fazer a soma desses valores. Vamos somar 900 mais 1.600. Quando a gente somar, a gente vai encontrar esse valor aqui, ó, 2.500. Vou chamar a atenção para cá, para esse 2 de novo. Por quê? Porque agora ele vai se transformar numa operação inversa, certo? É como se a gente tirasse ele do lado esquerdo, acho que tá do lado esquerdo, do lado direito de vocês, não sei, e botar do outro lado, pra gente poder terminar o cálculo. Então, ele vai se transformar. E a operação inversa dele, da exponenciação, é a radiciação. Ai, professor, isso é muito difícil. Então, pronto. Ó, quando você vê um expoente, um númerozinho em cima do número maior, da base, né? Do número maior é a base. E o número menor é o expoente. Ele vai poder se transformar numa raiz quadrada, certo? Aí tá aqui, nossa raiz quadrada. O 2 virou a raiz quadrada. Então, eu coloquei a raiz quadrada aqui, ó. E coloquei o 2.500 dentro pra gente calcular a raiz quadrada. Também é um conteúdo que eu gostaria que vocês se aprofundassem mais. Nesse momento, eu não vou poder esticar muito o assunto porque o tempo é curto, mas é um conteúdo que eu gostaria que vocês também tivessem um tempinho, dessem uma olhadinha, para poder ir assim, com um pouco de noção do que é que vai acontecer, do que é que pode acontecer, né, na prova. Então, bora lá. Eu fui calcular a raiz quadrada de 2.500, deu 50. Por quê? Porque eu descobri que 2.500 é igual a 50 vezes 50. Ah, professora, desse jeito fica muito fácil? Fica. Mas com treino, para vocês, vai dar certo. Olha aqui para mim. Eu já multipliquei 30 por 30, deu 900 na outra vez. Multipliquei 40 por 40, deu 1.600. Então, eu percebi que está crescendo, né? Está aumentando o número. Então, agora eu vou multiplicar o quê? 50 por 50. Quando eu multipliquei 50 por 50, eu encontrei o valor da raiz quadrada. Tá certo? Então, foi que eu descobri que o maior lado, ou seja, a hipotenusa, vai valer o quê? 50. Descobri que o maior lado vai valer 50. Aí, vamos voltar aqui para o nosso maior lado. O maior lado é a distância de A até C. Lembra? Pronto. Vamos voltar lá para a figura. Então, eu descobri que daqui para cá, ele vai andar 50 quilômetros, que é exatamente a quantidade de gasolina que ele ainda tem. Se ele for de A a D, ele não vai conseguir chegar, porque a distância é muito grande para a quantidade de gasolina que ele tem. Mas se ele for de A até C primeiro, ele vai conseguir chegar, vai abastecer e depois vai vir até D, certo? Aí vocês concordam comigo que esse lado aqui de A até C é igual à distância de C até D? Concordam?
Esses dois triângulos, eles são semelhantes, tanto pelo ângulo, aqui, né, esse ângulozinho de 90 graus, quanto pelas distâncias, aqui, ó, essas duas distâncias. Eles são semelhantes. Então, se esse lado A até C vai valer 50, esse lado aqui de C até D vai valer também 50. Então, bora aqui, que nosso caminhão já está cansado de estar esperando. Calculei, ele vai vir de A até C, vai gastar a gasolina todinha, mas vai chegar. E chegou aqui no lado C, vou marcar aqui com canetinha. Ele vai vir aqui pro lado D. Também vou marcar com a canetinha. Daqui pra cá, de A pra C, foi 50 quilômetros. Não foi? A gente calculou. E de C até D também provavelmente vai ser 50 quilômetros. Provavelmente não. Vai ser 50 quilômetros. Então a gente fez o percurso A, C, D. Certo? Vamos ver aqui se tem essa opção. Olha aqui, tem a opção ACD. A gente fez esse percurso, não foi? E a gente percebeu também que a distância de A até C foi 50 quilômetros. E de C até D também foi 50 quilômetros. 50 mais 50 vai dar 100. 100 quilômetros. Olha aqui, a menor distância percorrida, 100 quilômetros, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar comentários, podem entrar em contato com a gente, falar no Instagram, falar no Facebook. A gente está aqui à disposição para ajudar vocês, ok? E trocar informações, trocar conhecimento. A gente está aqui para ajudar sempre, tá? Obrigada. Até mais.